29, versos de 1 a 11. Segundo livro de Crônicas, mensagem dessa noite. Sentados como estamos, eu vou ler aqui meu celular, talvez seja um pouco diferente. 2 Crônicas 29, de 1 a 11. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filho de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, olha o que ele fez. Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe de volta os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais, olha só o que fizeram, transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o abandonaram, deixaram de seguir a Deus, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, ficaram em casa ao invés de vir para a igreja, e viraram as costas para o templo, para a igreja do Senhor. O que mais fizeram? Também os nossos pais fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto do santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Verso 10 chama a sua atenção. Agora me tem vindo ao coração. Agora alguma coisa fala comigo. Alguma coisa faz arder meu coração. Que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais mais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e serem queimadores de incenso. Ah, Pai, a tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor, é como martelo que esmiuça a rocha. A tua palavra é fogo consumidor. A tua palavra é como espada que penetra os nossos corações, e ela não voltará para si vazia, mas fará o que lhe apraz nessa noite. Espírito Santo, fala conosco, coloca na minha boca as palavras certas. Sabes que eu sou pecador, miserável, mas quero ser instrumento nas tuas mãos. Por isso fala conosco, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Verso 10. Olha o que o Espírito Santo fez no coração daquele homem de 25 anos. Estava vivendo um tempo difícil. A igreja havia fechado as portas. Os seus pais ouviram a voz mundana do mundo, como muitos estão fazendo hoje. Esfriaram espiritualmente. Não foram mais para o templo. Não acenderam mais as lâmpadas. Os levitas foram retirados do louvor. Fecharam as portas. A igreja não louvava, a igreja não reunia mais. E aquele homem com 25 anos foi tocado pelo Espírito Santo e ele diz:
Verso 10: agora me tem vindo ao coração uma nova disposição. Irmão, isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz arder a chama no coração de um presbítero, de um diácono, de um crente, de uma moça, da mocidade, de uma moça, de um moço, adolescente, para de repente servir ao Senhor, se entusiasmar pela obra, trabalhar na igreja do Senhor. Eu fico tão impactado quando vejo moças e moças querendo trabalhar para a glória de Deus. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Me tem vindo ao coração uma nova disposição. Irmãos, eu oro por isso todas as sextas-feiras como igreja. Eu oro para que Deus dê uma nova disposição à minha igreja. Ele toque nos corações e faça a chama do Evangelho arder de novo. E ele disse, para que ele estava sentindo aquela nova disposição? Tinha uma finalidade, para que façamos um concerto, uma aliança com o Deus, Senhor Deus de Israel. Queridos, o texto de hoje nos fala sobre a necessidade de reformas espirituais, de mudança, de consagração. O texto nos reporta, queridos, aos erros que os pais de Ezequias fizeram e que comumente os nossos pais também fizeram. Comumente nós também estamos fazendo, cometendo erros. De fechar as portas do louvor, de não incentivar os nossos filhos à casa de Deus, de permitir que eles se amodem com a moldura das coisas do mundo. E desse jeito nós estamos fechando as portas do louvor e da adoração. Queridos, o maior pecado dos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, é sobre a iniquidade ou a incredulidade do agir de Deus. Nós não cremos mais no agir de Deus. Nós não cremos mais em milagres. Parece uma coisa muito distante. Por isso nós quase nem oramos pelos que estão doentes, com doenças graves. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, ou melhor, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 1 a 5, diz assim: tendo Jesus partido dali, escutem, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-os se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas a este homem? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles perguntaram: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, Judas, José e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Escutem, a intimidade às vezes faz a gente deixar de crer. Jesus era íntimo. Eles conheceram Jesus brincando ali na vila, trabalhando com seu pai na carpintaria. Não podiam crer nos milagres que ele faziam. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, entre os seus amigos e na sua casa. Olha o que diz o texto, queridos. Não pôde Jesus fazer nenhum milagre ali, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Puxa vida, está de bom tamanho, né? Curasse alguns enfermos aqui. Não pôde fazer muitos milagres, nem milagres poderosos, só uns milagrinhos. Sabe por quê? Porque havia ali, entre os seus parentes, amigos e irmãos, um espírito de incredulidade. Esse é um dos piores espíritos que existe hoje nos tempos da igreja pós-moderna. O povo não crê mais. O
povo duvida, não ora mais por milagres, não faz jejum, não busca a Deus, porque há um espírito de incredulidade no mundo e que tem entrado no meio das igrejas, especialmente as brasileiras. Queridos, esse espírito de incredulidade também nos acomoda e nos impossibilita de fazermos reformas necessárias e novas alianças com o nosso Deus e com a casa de Deus. Irmãos, a impressão que tenho é que as nossas igrejas querem mesmo ficarem estagnadas, acomodadas. Parece que elas não estão nem um pouco interessadas em mudanças. E a palavra de Deus diz que esta era a agonia do rei Ezequias, um jovem rei, um homem que queria agradar a Deus, buscar a Deus, mesmo quando o testemunho dos seus pais não fora um bom testemunho, pelo contrário, ele diz aqui. Mas quando ele vai para a história, ele vai para o templo, o que é que ele vê? Ele vê a frieza dos pais, a indiferença dos pais, a frieza espiritual. E ele vai relatando o resultado da frieza espiritual, da apostasia que tinha invadido o coração dos seus pais e antepassados. Versículo 6 ele começa a narrar, e ele diz: o primeiro erro que eles fizeram, qual é, irmãos? Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Eles desprezaram a Deus, não obedeceram, não deram a mínima para os compromissos de Deus e espirituais. Viraram as costas para Deus. Isso significa indiferença, frieza espiritual. Vou nada, tá frio. Vou nada, bobagem. Negócio de Santa Ceia, isso já era. Bobagem, escola dominical. Culto à noite, aquele pastor que fala o tempo todo. Imagina, isso já era. Viraram as costas para Deus. Desprezaram a igreja do Senhor. Abandonaram o zelo, o compromisso com as coisas de Deus. Queridos, o tabernáculo do Senhor era a figura usada para a presença de Deus no Velho Testamento. Pois ali no templo, em um lugar especial chamado Santo dos Santos, fechado com uma grande espessa cortina, era um lugar onde ninguém podia entrar, ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Veja o que diz Jeremias capítulo 2, versos 12 e 13. Jeremias 2, 12 diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E sabe o que eles fizeram? Cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. Trocaram a bênção de Deus por um prato de lentilha. Trocaram a vida espiritual, o culto de oração, culto de estudo da palavra, por coisas vãs, passeios, dormir o sono da indolência em casa, televisão, futebol. Trocaram. Isso é o desprezo. Essa é a primeira atitude que Ezequias reconhece, que os seus pais tinham esfriado na fé e tinham se desviados e perderam o interesse pelas coisas espirituais. É um dos piores estágios da vida espiritual de alguém, quando a pessoa começa a desprezar as coisas de Deus. Como disse, o tabernáculo
era a presença de Deus. No Velho Testamento, se você quisesse sentir a presença de Deus, você tinha que ir até o tabernáculo, até o templo, para sentir a presença de Deus. Hoje não, hoje Deus habita os nossos corações, mas mesmo assim, nós muitas vezes também desanimamos, esfriamos e voltamos as nossas costas para Deus e para as coisas espirituais. Há um hino que nós cantamos na reunião de oração que diz assim: certo pastor, ele viu um menino trabalhando ajoelhado no pó, e ele ficou tão compadecido do menino e ofereceu um banco, uma cadeira, e o menino disse: não, pastor, eu gosto de trabalhar de joelhos, porque de joelhos é melhor. O hino diz na outra estrofe que o pastor era um pastor triste, a sua igreja estava vazia, não havia avivamento, não havia gente querendo trabalhar, havia uma tristeza, o pastor estava tão desanimado. E diz o hino que ele foi tentar dormir e ele não conseguia dormir, e lhe vinha à cabeça aquele menino dizendo para ele: não, pastor, de joelho é melhor. De joelho é melhor. E ele perdeu o sono e não saía da sua cabeça essa frase, aquele menino trabalhando de joelho no pó. E foi aí que Deus falou com ele. Então ele desceu da cama, já que ele não dormia, se ajoelhou na cama e daí em diante começou a orar de joelhos pela sua igreja. E houve um avivamento, e Deus trouxe um despertamento, uma nova aliança, fez chegar ao coração dos irmãos uma santa disposição. Ah, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou com uma santa disposição, eu estou mais animado, não sei o que é isso, eu estou com vontade de trabalhar, de vir à igreja, de louvar, participar do coral, dos trabalhos missionários. Eu não sei o que é isso, é a oração, porque de joelho é melhor, e diz o hino que a sua igreja se avivou. Nossos pais desprezaram. Queridos, até os 18 anos, você tem que trazer seu filho para a igreja, puxe-o pelo colarinho, pelos cabelos, seu lugar é na igreja, na escola dominical. Enquanto você estiver na minha casa, eu sou seu sacerdote espiritual, você vai à igreja, você vai participar da sociedade, dos adolescentes e dos jovens. É isso que meus pais sempre fizeram comigo e com os meus irmãos. Eu louvo a Deus por isso, porque os meus pais não viraram as costas para os trabalhos do Senhor. Portanto, meu querido irmão, que Deus lhe dê a santa disposição de fazer uma aliança com o Senhor, para incentivar os nossos filhos e os vossos a estarem na casa de Deus, não virarem as costas para a casa de Deus. Em segundo lugar, Ezequias vai relatar o segundo erro que os seus pais fizeram. Diz que eles fecharam as portas do pórtico. O que significa, irmãos, fechar as portas do pórtico? Quando nós falamos em portas do pórtico, são portas nas Escrituras do louvor. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, com louvores, sabei que o Senhor é Deus. Escutem, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Agora ouçam: e entrai por suas portas, aleluia, com ações de graças, e entrai nos seus pátios, nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade, aleluia.
fecharam as portas do louvor. Queridos, o verso 3 nos diz que a primeira coisa que Ezequias fez, com essa nova aliança, com esse desejo de uma nova aliança com o Senhor, foi reabrir as portas da casa do Senhor, e as consertou, e as reparou. Irmãos, abrir as portas do louvor. Eu tenho pregado tanto sobre isso aqui nesta igreja. Essa é uma igreja que tem ouvido de mim o tempo todo. É preciso louvar e glorificar e bendizer o nome do Senhor. Eu tenho orado para que Deus dê um manto de louvor a esta igreja, para que o coral cante melhor, para que a igreja cante melhor, para que os moços aprendam e cresçam louvando, cantando e bendizendo o nome do Senhor, porque tenho aprendido nas Escrituras que no meio do louvor Deus habita, e que o louvor pode nos libertar das nossas mais cruéis cadeias, grilhões, algemas e amarras. O louvor liberta, meus irmãos. Precisamos reabrir a porta do louvor, cantar os nossos velhos hinos, não somente os novos, mas os nossos hinos do inário, maravilhosos. Precisamos ser curados da nossa mudez. Nossas bocas se fecharam para a adoração. Nós não sabemos mais a glorificar a Deus. Como é difícil ouvir um aleluia, um glória a Deus no nosso meio. Ah, como é difícil. Que pena. Eu sei que é difícil, porque, não sei, a gente foi criado desse jeito. Eu já contei essa experiência. Um dia, eu estava tão curioso para ir numa igreja, Assembleia de Deus, que estava sempre cheia. Eu passava e via aquele monte de gente. Eu peguei, disfarçadamente, igual Nicodemos, à noite, com vergonha, escondido. Fui e entrei lá. Eu espero que ninguém me veja aqui. Nenhum presbiteriano me veja aqui na Assembleia de Deus. E o povo glorificava, o povo pulava, e eu ali sem jeito, sem graça, numa dificuldade. E a mulher do meu lado dizia: irmão, glorifica, irmão. Glorifica, irmão. Eu, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Oh, que dificuldade, fomos criados assim. Como é difícil para nós falar um aleluia, como é difícil para nós, presbiterianos, glorificar a Deus. Mas a minha oração é que Deus abra as portas do louvor e nos ensine a glorificar o nome do Senhor, a parar de reclamar e de murmurar e começar a louvar, a assobiar um hino e louvar e bendizer o nome do Senhor e abrir as portas do louvor. Foi o que Ezequias fez. Os nossos pais fecharam as portas, mas Deus me tem dado uma nova aliança e eu quero reabrir as portas do louvor. Queridos, o rei Davi era um homem apaixonado por Deus e apaixonado pela casa de Deus e pelo templo. Ele amava o louvor, amava a adoração. Por isso ele resolve instalar no templo, vejam só, um louvor de 24 horas. Você já imaginou? Está lá em 1 Crônicas, de 1 a 7. Que coisa impressionante. Um louvor de 24 horas. Já imaginaram? A gente às vezes reclama, né? Que a equipe de louvor está demorando muito. Mas é porque onde havia a arca da aliança, era a presença de Deus. E Davi queria agradar a Deus com cânticos espirituais. Em 1 Crônicas 2, 5, de 1 a 7, então, ele vai dizer assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para ministros os filhos de Asaf, de Amã, de Jedutum, para profetizarem com harpas, aludes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf. Ele vai dizendo nomes de alguns aqui:
Zacur, José, Netanias, Azarela, filhos de Asaf, e sob a direção deste, que exercia seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Gedutum, os filhos de Gedalias, Zeriz, Jesaías, ele vai dizendo um monte de nome aqui, vai falando do nome de famílias, então ele diz, e todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum, Emã, debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Era gente que não acabava mais. 24 horas de louvor. Oh, como o louvor é maravilhoso na igreja. Como é bom cantar hinos de louvor, ouvir o coral, cantar com a igreja, o cântico congregacional. Mas eu tenho apreciado muito aquelas igrejas que cantam com orquestra. Que coisa linda. Você vai no céu e volta. Pensou se nós pudéssemos ter uma orquestra aqui, eu queria tocar tuba. É a coisa mais linda. Pensou 50 tubas, violinos, sax, trompetes, e a igreja louvando e cantando de todo o coração, abrir as portas do louvor. Queridos, nós precisamos fazer isso, entrar no templo para adoração e louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor. O Salmo 40, versos de 1 a 4, ou de 1 a 3, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E olha o que ele diz no verso 3: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que coisa extraordinária é quando Deus coloca em nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor. Ele põe fim à murmuração e coloca em nossos lábios um coração grato, um coração que louva, que glorifica o tempo todo. Se nós não podemos, queridos, fazer um louvor de 24 horas, mas você pode louvar a Deus 24 horas. Você pode louvar a Deus o tempo que você quiser. É dirigindo o carro, andando, caminhando, no metrô, vai louvando. Louva a Deus, pois no meio dos louvores Deus habita. Reabriu as portas do louvor. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê um batismo de alegria no Espírito Santo e um manto de louvor. Essa é a minha oração. Vamos reabrir a porta. O versículo 7 diz um terceiro erro que os pais cometeram. Diz que eles apagaram as lâmpadas do templo. Querido, a Bíblia, quando fala de lâmpadas, ela fala de claridade, iluminação, que faz diferença entre luz e trevas, ou seja, é o nosso testemunho. Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se esconde uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai, vosso Pai que estás nos céus. Queridos, a ideia aqui era essa mesmo: apagar as luzes, demonstrando fim de adoração, demonstrando desânimo, abandono de Deus e também de um péssimo testemunho. Quando a Bíblia diz de luz, ela fala do nosso testemunho,
fala que nós devemos brilhar como luz. Nosso testemunho deve brilhar lá fora, no trabalho, no serviço, na escola, na nossa casa, onde nós andamos, nos nossos negócios. Nosso testemunho é a luz que deve brilhar, para que o mundo, olhando para nós, creia que Cristo de fato é real. Segundo Reis, capítulo 4, uma família ficou impactada com o testemunho de um profeta. Olha o que diz. Certo dia, segundo Reis 4, 8, 9, certo dia passou Eliseu, profeta, por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu para comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido, abre aspas, vejo que este homem, que passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Que coisa! Ah, quando o testemunho brilha como uma luz, as pessoas notam, elas observam o nosso testemunho, estão olhando para nós. Você é a luz a brilhar nesse mundo. Coisa linda quando você passar lá no seu bairro e alguém da janela veja você passando e diz em casa com o seu parente, seu marido, esta mulher eu vejo que passa sempre aqui, é uma santa mulher de Deus, é um santo homem de Deus. Assim brilhe a vossa luz, não apague a luz do vosso testemunho. O mundo hoje, o Brasil hoje está cansado de ouvir pregação do Evangelho. Tem pregação do Evangelho para todos os gostos, nas rádios, na televisão, nas mídias, no celular. Eles estão cansados, isso não tem mudado o Brasil. O que o Brasil quer ver não é mais pregações e pregadores. Ele quer ver o nosso testemunho, se é verdadeiro e se é real e se a nossa luz brilha. Isso vai mudá-los. Tenho observado que as pessoas têm falado por aí de você, que você é um santo homem de Deus e tem dado um bom testemunho. Coisa linda. Acender as lâmpadas. Isso fez Ezequias, uma nova aliança com o Senhor, abriu as portas do louvor, acendeu as lâmpadas do templo. Que coisa extraordinária o testemunho. Versículo 7 também diz que eles, os pais de Ezequias, na frieza espiritual, quando viraram as costas, ficaram frios, indiferentes, fecharam as portas do louvor, não acenderam mais as lâmpadas do testemunho, eles também pararam de queimar incenso. Queridos, no Velho Testamento, uma forma de culto agradável ao Senhor eram as ofertas de queima de incensos aromáticos. Todavia, diz o texto, seus pais pararam de oferecer esta oferta agradável ao Senhor. Irmãos, escutem isso. Ninguém para de fazer as coisas da noite para o dia na vida cristã. Isso se deu com o passar do tempo, você entende? Historicamente, isto foi acontecendo devagar. Uma mágoa aqui, um ressentimento ali, uma resposta de oração que parece que Deus não deu. A gente vai se esfriando, e a gente vai se afastando, e de repente não queimamos mais incenso. De repente eles param. E a apostasia chega e a frieza entra. Queridos, no Novo Testamento, a Bíblia diz que as nossas ofertas de incenso são as nossas orações. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são
as orações dos santos. Apocalipse. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Apocalipse 8, de 1 a 4 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Vejo outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. Que coisa extraordinária! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Coisa linda! As nossas orações são como incenso. É preciso entrar na presença do Senhor Deus através da oração. Nós precisamos fazer essa aliança com Deus hoje, esse concerto com Deus, e acertar a nossa vida de oração. Muitos crentes já não oram mais, já não queimam mais incenso. Perderam o prazer de orar, fecharam as portas da oração em suas vidas. Vão à igreja tão somente por um costume, por religiosidade, mas perderam a prática devocional na história da sua vida, já não oram mais. Nós não sabemos orar. Os próprios discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Não sabemos. E nós estamos aqui num grande movimento de oração todas as sextas-feiras, com 58 pessoas, todas as sextas-feiras, orando. Não é muito tempo, mas é um tempo onde a igreja se reúne para orar. Eu costumo dizer e vou repetir: é muito bom que você ore sozinho, é incenso que sobe. É muito bom que você ore com o seu cônjuge, é o seu incenso que sobe. Mas quando você ora com a igreja, é algo novo, é algo extraordinário. E eu ouvi alguém dizer que o diabo não tem medo nenhum de um grande pregador. Não. Hernandes, o diabo não tem medo nenhum dele. Nicodemos, Paulo Júnior, pastor João Marcos. O diabo tem medo é de ver um crente de joelhos, orando e queimando incenso agradável ao Senhor. Ora a Deus, igreja, faz um concerto, faz uma aliança com Deus. Abra as portas do louvor na tua vida. Abre as portas da adoração. Abre as portas da oração. Vem orar com a igreja, ore mais. Queima incenso na presença do Senhor, que são as nossas orações, segundo o livro de Apocalipse. E ele fez esse concerto. Acendeu as lâmpadas do testemunho, abriu as portas do louvor e começaram a orar a Deus, queimando incensos aromáticos. E o versículo 7 ainda diz: e também eles fizeram uma agressão terrível a Deus, quando não ofereceram mais holocausto no santuário de Deus de Israel. O holocausto, querido, era a entrega do cordeiro para ser morto e queimado em favor dos seus pecados. Esta era uma prática de santificação ao povo, mas os seus pais abandonaram esta prática. Nós hoje, queridos, somos o cordeiro por inteiro. Nós hoje somos o cordeiro que deve ser imolado. Nós hoje somos o cordeiro que deve ser colocados e entregues no altar a Deus por inteiro. Todos os dias devemos nos entregar a Deus e consagrar todo o nosso ser a Ele, para sermos assim tratados por Deus, santificados, restaurados, regenerados e transformados. Irmãos, é preciso voltar a sacrificar, no sentido de nos entregarmos como sacrifício vivo a Deus. Isso fez Ezequias. E hoje nós podemos fazê-lo da seguinte maneira: nos colocando no altar de Deus por inteiro, e pedindo que Deus nos santifique, que Deus nos quebre as algemas, os grilhões que estão nos prendendo, e não nos permite
crescer espiritualmente. Sabe aqueles pecados, pecadinhos, aqueles vícios, aquelas fraquezas que nós já nos acostumamos? São grilhões, são cadeias que fazem nos esfriar na vida espiritual e vai nos afastando de Deus e da vida de oração. Então nós precisamos nos consagrar. É tempo de consagração. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Esse é o processo da santificação. É quando você se coloca por inteiro, como holocausto vivo, para Deus consagrar você. Irmãos, precisamos fazer uma reforma, uma aliança nas nossas vidas espirituais. Pedir que Deus nos tire o legado da indiferença que os nossos pais nos passaram. A indiferença e a dificuldade que temos de louvar, de glorificar, de dizer um aleluia, um glória a Deus. Que dificuldade nós temos. Como nós temos dificuldade, porque nossos pais nos ensinaram assim. Mas Deus quer colocar em nós um manto de louvor. Nós precisamos receber um cântico, um novo hino em nossos lábios. E só o Espírito Santo pode fazer isso através de uma aliança. Você não está disposto hoje a renovar sua aliança com o Senhor teu Deus? Será que não tem vindo ao seu coração uma nova disposição para mudar, para fazer uma grande reforma em sua vida espiritual? Será que nós não podemos clamar hoje por isso? Para que Deus venha agir na nossa vida espiritual, tirar esse comodismo e trazer um avivamento para este lugar. Eu creio no avivamento. E o avivamento começa com consagração, com santificação, com queima de incenso, oração. Venha orar, em pôr a boca no pó, confessar seus pecados. E peça a Deus que Ele consagre sua vida. Ele faça a chama do Evangelho arder de novo. E que coloque um manto de louvor para você glorificar a Deus. Eu já contei isso uma vez. Dá para ouvir o silêncio aqui hoje. O silêncio. Eu pregava assim numa igreja lá da Vila Buenos Aires. E de repente entrou um bêbado. E ele sentou no meio. Enquanto eu pregava, aquele homem começou a chorar. Chorar alto. Enquanto ele chorava, ele também glorificava. Aleluia. Glória a Deus, oh Deus, louvado seja teu nome, nem misericórdia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu pregando e aquele homem desse jeito. Os diáconos vieram, tiraram o bêbado, arrastaram para fora. E tudo voltou no silêncio sepulcral novamente. Quase que eu disse: deixa o bêbado aí. Leva os outros embora e deixa o bêbado. Desperta, igreja! Tu que dormes, desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. E que Deus nos dê um manto de louvor, de adoração e de glorificação. E tire de nós toda a frieza espiritual, toda murmuração, todo espírito angustiado que nos tira a paz, nos tira o sono. E que Deus possa fazer algo novo, de consagração, de adoração a Ele. E quebre as nossas algemas. E tire as cinzas de luto e de tristeza da nossa cabeça. E nos coloque uma coroa de alegria no Espírito Santo. Faça isso, Senhor, com a minha igreja. Faça isso, Senhor. Dá um batismo de alegria a essa gente, de consagração. Um hino de louvor.
ao nosso Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus.